O livro de Juízes pinta um quadro sombrio do antigo Israel. Era uma época de ciclos de pecado e redenção, de decadência moral e momentos fugazes de intervenção divina. Os israelitas, tendo conquistado a terra prometida, repetidamente caíam na idolatria e na anarquia. Abandonaram a aliança com Deus, abraçando as práticas das nações vizinhas. Este declínio espiritual e moral criou um vácuo de liderança, deixando o povo vulnerável a conflitos internos e ameaças externas. A frase "naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos", encapsula a anarquia e o relativismo moral prevalecentes. A ausência de uma autoridade central levou à injustiça social generalizada. Os fortes se aproveitavam dos fracos e os vulneráveis ficavam desprotegidos. Rivalidades tribais e vinganças alimentavam ciclos de violência. O próprio tecido da sociedade israelita estava se desfazendo. A terra, antes prometida como um lugar de bênção e prosperidade, tornou-se um campo de batalha de interesses conflitantes. O povo, antes unido por sua fé e propósito comum, estava agora fragmentado e dividido. A história de Juízes 19 permanece como um testemunho arrepiante das profundezas da depravação alcançada durante este período sombrio. A narrativa se desenrola em uma sociedade à beira do colapso. A falta de um rei ou de um líder unificador havia criado um vácuo moral. Cada indivíduo agia de acordo com seus próprios desejos, sem levar em conta a lei ou o bem-estar dos outros. Esse comportamento egoísta permeava todos os níveis da sociedade, desde as pessoas comuns até aquelas em posições de autoridade. O resultado foi uma cultura de violência, exploração e impunidade. A história do levita e sua concubina serve como um microcosmo desse colapso social mais amplo. Este cenário caótico prepara o palco para os eventos horríveis que se desenrolam em Juízes 19. É uma história de hospitalidade traída, de inocência violada e de justiça negada. A narrativa serve como um alerta severo contra os perigos do relativismo moral e as consequências do poder desenfreado. É uma história que continua a ressoar hoje, lembrando-nos da importância de uma liderança forte, do Estado de Direito e da dignidade inerente a todo ser humano. É uma história que nos compele a examinar nossas próprias sociedades e a confrontar as injustiças que persistem dentro delas. Um levita, membro da tribo sacerdotal, residia nas remotas montanhas de Efraim. Ele tomou uma concubina de Belém, em Judá, mas ela lhe foi infiel e retornou à casa de seu pai. Após 4 meses, o levita decidiu viajar para Belém para se reconciliar com ela. Ele partiu em sua jornada, acompanhado por um servo e 2 jumentos. Sua intenção era persuadir sua concubina a voltar com ele, na esperança de restaurar seu relacionamento e trazê-la de volta para sua casa. A jornada de Efraim a Belém não era curta. Atravessava o terreno acidentado das colinas da Judéia, passando por territórios ocupados por várias tribos. O levita, apesar de seu status sacerdotal, estava se aventurando em território desconhecido e potencialmente hostil. Ele carregava consigo a esperança de reconciliação, mas também a incerteza de como seria recebido por sua concubina e sua família. A própria jornada simbolizava o estado fragmentado de Israel, onde viajar entre regiões podia ser repleto de perigos. Ao chegar em Belém, o levita foi calorosamente recebido por seu sogro. O velho insistiu que ficassem por vários dias, oferecendo-lhes hospitalidade e incentivando o levita a se reconciliar com sua filha. A insistência do sogro em sua estadia prolongada sugere um desejo de consertar o relacionamento rompido e talvez também de garantir a segurança de sua filha. A hospitalidade inicial demonstrada ao levita contrasta fortemente com os eventos horríveis que mais tarde se desenrolariam em Gibeá. Apesar da recepção calorosa, o levita estava ansioso para voltar para casa. Ele adiou sua partida por vários dias, sucumbindo aos apelos de seu sogro. No entanto, ele finalmente insistiu em partir,
pegando a estrada em direção a Efraim no final da tarde. Essa decisão de viajar tarde da noite se mostraria fatídica, pois os levou a procurar alojamento na cidade benjamita de Gibeá, um lugar que se tornaria palco de violência indescritível. A ânsia do levita de voltar para casa, juntamente com sua partida tardia, desencadeou os eventos trágicos que se seguiriam. Ao cair da noite, o levita e sua comitiva chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim. Eles entraram na praça da cidade, esperando encontrar alojamento para a noite. No entanto, foram recebidos com indiferença e hostilidade pelos habitantes. Ninguém lhes ofereceu a hospitalidade costumeira esperada na antiga cultura israelita. A falta de hospitalidade prenunciava a escuridão que espreitava dentro da cidade. O levita e seus companheiros permaneceram na praça da cidade, expostos aos elementos e à crescente escuridão. Sua vulnerabilidade era palpável. À medida que o tempo passava e ninguém lhes oferecia abrigo, sua situação tornava-se cada vez mais precária. O silêncio da cidade, quebrado apenas pelo som ocasional de alguma atividade, amplificava sua sensação de isolamento e perigo. A falta de hospitalidade era um forte contraste com as boas-vindas que haviam recebido em Belém. Finalmente, um velho, retornando do trabalho no campo, notou o levita e seu grupo. Ele perguntou sobre sua situação e, reconhecendo sua situação difícil, ofereceu-lhes abrigo em sua casa. Ele era um efraimita, vivendo como estrangeiro em Gibeá. Sua oferta de hospitalidade foi um farol de esperança no ambiente hostil. A gentileza do velho contrastava com a indiferença dos gibeonitas. O velho acolheu o levita e seus companheiros em sua casa, oferecendo-lhes comida e um lugar para descansar. Ele ficou horrorizado com a falta de hospitalidade demonstrada por seus concidadãos. Ele reconheceu o perigo que enfrentavam e se sentiu compelido a oferecer-lhes proteção. O ato de bondade do velho proporcionou um alívio temporário da hostilidade de Gibeá, mas não pôde protegê-los da violência que estava prestes a explodir. Enquanto o levita e seus companheiros se acomodavam para a noite, os homens de Gibeá cercaram a casa do velho. Eles bateram na porta, exigindo que o velho trouxesse o levita para que pudessem conhecê-lo, um eufemismo para estupro homossexual. Sua exigência revelou as profundezas de sua depravação e seu completo desrespeito pelas leis da hospitalidade e da dignidade humana. O cerco à casa marcou o início de uma noite de terror inimaginável. O velho implorou a multidão, oferecendo-lhe sua filha virgem e a concubina do levita em seu lugar. Ele esperava apaziguar sua luxúria e proteger seu hóspede de sua violência. Sua oferta desesperada destacou o perigo extremo da situação e até onde ele estava disposto a ir para evitar derramamento de sangue. No entanto, sua oferta acabou não conseguindo impedir as más intenções da multidão. O levita, temendo por sua própria vida, empurrou sua concubina porta afora, entregando-a nas mãos da multidão. Esse ato de autopreservação revelou sua covardia e seu desrespeito pelo bem-estar da mulher confiada aos seus cuidados. Sua traição à concubina foi um forte contraste com as tentativas do velho de proteger seu hóspede e sua filha. Ao longo da noite, os homens de Gibeá abusaram brutalmente da concubina. Eles a submeteram a violência e humilhação inimagináveis. Os detalhes horríveis de seu sofrimento são deliberadamente vagos no texto bíblico, mas a implicação é clara. Ela foi submetida a uma crueldade indizível. A noite de terror culminou em sua morte, uma consequência trágica da queda da cidade na ilegalidade e depravação.